Olá, bem-vindos à aula 4. Na aula de hoje vamos aprender sobre vetores e matrizes, mas primeiramente o que é um vetor para o Octave, né? Diferentemente da matriz, uma matriz possui várias linhas e várias colunas. Um vetor vai possuir apenas uma linha ou apenas uma coluna. De certa forma, em um dos aspectos ele vai ter só uma dimensão. Mas ele vai ser um conjunto de elementos organizados em forma de linha ou forma de coluna. A matriz vai possuir várias linhas e várias colunas. Bem, como a gente cria um vetor no Octave? Eu posso fazer isso elemento a elemento, ou seja, eu sei exatamente como é um vetor, eu tenho um vetor na minha cabeça e eu quero passar ele para o computador sem precisar usar um comando ou algo do tipo. É um vetor muito específico. Então eu posso fazer isso elemento a elemento, ou fazendo ele em forma de coluna, ou fazendo em forma de linha. Como eu faço um vetor coluna ou um vetor linha? Bem, um vetor coluna eu utilizo primeiramente os colchetes, né? Ou seja, eu pego uma letra ou um nome para esse vetor, tipo, por exemplo, V, e aí eu atribuo a ele o valor D, ou seja, V é igual a colchete, e aí primeiro elemento, ponto e vírgula, segundo elemento, ponto e vírgula, terceiro elemento. Esse vai criar um vetor coluna, e eu encerro com colchete, e aí meu vetor está pronto. Então, um vetor linha, eu vou utilizar o primeiro elemento, espaço, o segundo elemento. Então, quando eu uso o espaço, eu separo um elemento de outro. E eu uso ponto e vírgula para quebrar a linha, ou seja, para passar para a próxima linha. E quando eu uso o espaço, eu quebro a coluna e eu passo para a próxima coluna. E com comandos, como eu faço isso? Existem três comandos que nós vamos ver agora que você consegue utilizar para criar um vetor e apenas um vetor. Você não consegue criar matrizes com ele. Mais para frente, quando nós formos falar de como criar matrizes, existem comandos que eu consigo atribuir para a criação de um vetor, mas esses comandos específicos eu não consigo usar para criar uma matriz. Por exemplo, o linspace. Esse linspace eu vou ter três argumentos, x, y e n. São nomes aleatórios, né? Mas enfim, vamos chamar de x, y e n. Então, o que isso quer dizer? Eu quero criar um vetor com o valor inicial x, o valor final y e n elementos entre eles. Ou seja, quando eu disser que eu quero n elementos, o vetor, né, o computador vai distribuir os elementos desses vetores em espaçamentos iguais, de forma que ele comece em x e termine em y, e entre ele vai ter espaços iguais entre cada um dos elementos. Eu posso criar utilizando A dois pontos B, e quando eu faço isso, eu digo que ele vai começar em A, ele vai terminar em B, e eu quero que entre ele, cada um dos elementos seja incrementado em 1, ou seja, ele vai criar uma progressão aritmética que toda vez que eu saio do A, eu vou ter A mais 1 e depois A mais 2, A mais 3, até eu chegar em B. E eu posso utilizar também A dois pontos I, dois pontos B, de forma que o I é a nossa razão da progressão aritmética. Então eu vou começar em A, e aí eu vou ter A mais I, A mais 2I, A mais 3I, até eu chegar em B. Eu também posso fazer algumas operações com os vetores, como por exemplo a soma. Eu só apenas somando um vetor do outro, né, de forma bem simples. Por exemplo, se eu tenho um vetor qualquer U ou um vetor qualquer V, eu posso somar os dois desde que eles possuam as mesmas dimensões. Ou seja, se ele tem n elementos, o outro tem que ter n elementos. Se ele tem 10 elementos, V tem que ter 10 elementos. Então, eu tenho que ter vetores com o mesmo número de elementos, independente se os elementos são nulos. Se, por exemplo, eu tenho um vetor que tem 2 elementos, o outro tem 3, aí só eu adicionar mais um zero, e aí eu vou ter os dois com 3 elementos, né? Então, independente de um ser nulo ou o outro não, eles têm que ter a mesma dimensão. Então, eu posso fazer também o produto escalar e o produto vetorial, e eu vou usar respectivamente os comandos dot e cross. O dot significa um ponto, né? Então, quando a gente vai fazer um produto escalar, o símbolo que nós usamos para denotar é um ponto, e cross é uma cruz,
que é o símbolo que nós usamos para denotar um produto vetorial. Então, agora no Octave nós vamos fazer alguns exemplos só para ficar mais claro a questão dos vetores. Então, eu posso criar aqui um vetor qualquer U, em que eu vou dizer que ele começa em 1 ou em 0, pode ser 0, e ele vai até 8. Então, ele vai começar com o valor 0 e ele vai terminar em 8. E ele vai criar uma progressão aritmética, certo? Qual é a razão dessa progressão? Ela vai de 1 em 1, então 0, 1, 2, 3, 4 até 8. Agora eu vou criar um outro utilizando uma progressão também. Eu vou criar um vetor V que vai começar em 0 e ele vai até 4, mas eu quero que a progressão dele seja de 0,5. Então, certo? Eu criei um outro vetor cuja progressão dá-se em razão de 0,5 e ele vai até 4, certo? Eles possuem a mesma dimensão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar os dois. U mais V. Certo? Aqui é a soma do U mais V. E eu posso subtrair eles. Então, U menos V. Certo? Eu tenho aqui a subtração dos dois. Ok? Eu posso também fazer o produto escalar entre os dois. Então, eu uso dot. Lembra que é um ponto, então ele denota um produto escalar. Certo? Certo. Então agora nós vamos ver como criar matrizes. Essas matrizes, elas são, como eu já disse, elementos que possuem várias linhas e várias colunas. Pode ser 2 linhas e 2 colunas, podem ser 3 linhas e n colunas, pode ser qualquer combinação. Mas se ele possuir apenas uma dimensão em colunas ou linhas, ele vai ser considerado um vetor. Certo? Como eu posso criar? Elemento por elemento, da mesma forma que eu fiz com os vetores. Lembrando que o espaço denota a quebra de coluna e o ponto e vírgula denota a quebra de linha. Então, toda vez que eu uso o espaço, eu estou pulando de uma coluna para outra. Toda vez que eu uso linha, ponto e vírgula, eu estou pulando de uma linha para outra. Lembrando que ela tem que possuir as mesmas, digamos assim, as mesmas dimensões. Se eu, por exemplo, essa matriz M que está aparecendo, ela vai ser uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, na primeira, eu declarei 1, 2 e 3, certo? Na primeira linha, primeira coluna 1, primeira linha, segunda coluna 2, primeira linha, terceira coluna 3. Na outra linha, eu tenho que ter 3 elementos. E na outra linha eu tenho que ter 3 elementos também, senão eu vou resultar em algum erro. Eu posso usar comandos também. Note que alguns desses comandos eu consigo também criar vetores. Por exemplo, os comandos ones, zeros e range. Por quê? Porque o comando ones ele cria uma matriz com elementos iguais a 1, certo? Onde mzinho e nzinho, né? M minúsculo e n minúsculo, eles são o número de linhas e colunas, respectivamente. Então, se um deles for igual a 1, eu vou estar criando um vetor, certo? Com zeros, eu consigo criar uma matriz que tem o mesmo... que tem todos os elementos iguais a 0, certo? Com m linhas e n colunas. Range vai ser todos com elementos randômicos, né? Com elementos aleatórios. E o I vai ter uma matriz identidade de ordem n. O diag vai ser uma matriz onde as diagonais são iguais aos parâmetros especificados, né? A diagonal vai ter exatamente esses elementos que eu vou especificar, né? O A, B e C. E agora nós temos a indexação. O que é indexar? É dispor os valores numa forma de lista. Então, eu quero saber o que tem dentro dessa matriz. Eu vou indexar esses valores e aí o computador vai me retornar os valores dela como se fosse uma lista, né? Todos eles dispostos numa coluna, né? Então, eu posso usar, por exemplo, da primeira forma que está aparecendo, M, entre parênteses, 2 pontos. Então, essa opção vai nos retornar uma lista em coluna de todos os valores que eu possuo na matriz M, né? Linha por linha. Então, a primeira linha vai estar disposta, depois a segunda linha, depois a terceira linha. Se eu fizer M e eu especificar
A, dois pontos, B, e aí vírgula, dois pontos e parênteses, assim como tem nessa segunda opção. O que que isso significa? Eu vou dispor antes da vírgula é a linha, então eu vou dispor da linha A até a linha B, e eu vou dispor a segunda, o segundo parâmetro são as colunas, então eu vou dispor todas as colunas que estão entre a linha A e a linha B. Na terceira opção, eu vou dispor todas as linhas. Depois da vírgula, eu vou dispor as colunas A até a coluna B. Então, se eu especificar as duas, se eu colocar A até B na linha e A até B na coluna, eu vou estar dispondo da linha A até a linha B e todas as colunas de A a B. Em operações com matrizes, o que nós podemos fazer, né? Soma por escalar, sendo M uma matriz qualquer e A um escalar qualquer, eu consigo somar todos os elementos dessa matriz por esse escalar, utilizando esse comando. E soma de matrizes, desde que as matrizes possuam as mesmas dimensões, ou seja, o mesmo número de elementos, dispostos da mesma forma. Eu produto por um escalar, sendo M uma matriz qualquer e A um escalar qualquer também. Eu posso multiplicar todos os elementos utilizando esse escalar. E produto de matrizes, desde que o número de colunas de M seja igual ao número de linhas de D, certo? E outros comandos que eu posso utilizar também com matrizes, eu posso calcular a inversa usando inv de M. Eu posso calcular a transposta usando M e colocando uma aspas simples depois. Eu posso calcular o determinante utilizando det M. E eu posso calcular a soma de todos os elementos da diagonal utilizando trace, da diagonal principal. E sum, que é soma, significa a soma de todos os elementos de todas as linhas. Então, linha por linha, eu vou calcular a soma dos elementos, certo? E aí eu vou separar eles em colunas. Então, a soma dos elementos da primeira coluna e a soma dos elementos da segunda coluna. E nós temos a concatenação. O que é a concatenação? É criar uma matriz através de outras matrizes, certo? Nós vamos ver agora nos exercícios. Então, primeiramente, nós vamos criar matrizes, certo? Então, eu vou criar uma matriz qualquer, uma matriz C, e eu vou criar essa matriz tendo todos os elementos iguais a 1, né? Então, eu vou usar o comando ones, e ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, certo? Lembrando, da esquerda são as linhas e da direita são as colunas. Então aqui tem uma matriz com todos os valores iguais a 1, certo? Eu vou criar também uma matriz D, onde ela vai ter valores aleatórios, certo? Então eu vou criar aqui uma matriz que ela possua, não sei, vamos dizer 5, espaço 6 e 8, e aí na outra linha eu vou ter 9, 10 e 14, e depois eu vou ter 1, 0 e 7, certo? Então essa vai ser a minha matriz. Então tá aqui, ela é de 3x3 também. Então eu vou ter uma outra matriz agora, um jeito diferente de criar uma matriz, certo? Eu vou usar a mesma forma que eu usei para criar vetores, né? Só que agora eu vou separar eles em linhas. Então eu vou criar uma matriz que seja na primeira linha 1, 2, 3, na segunda linha 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, na terceira linha. Então eu vou criar dessa forma aqui, 1 até 3, uma progressão de 1 a 3, certo? Ponto e vírgula para quebrar a linha e passar para a próxima linha. E agora eu vou ter uma progressão que vai de 4 até 6, e agora eu quebro a linha de novo. E uma progressão que vai de 7 até 9, certo? E olha só, eu tenho minha matriz 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então agora o que eu posso fazer, né? Eu vou ter um escalar qualquer, por exemplo, um 4, e aí eu vou fazer C vezes 4. E o resultado é todos os elementos multiplicados por 4. Se eu fizer C mais 8, todos os elementos somados
por 8. Então todos os elementos vão ser 9 na resposta, certo? E agora eu vou somar C e D, certo? Pronto, todos os elementos somados, certo? A primeira linha e primeira coluna de C com a de D e por aí vai. E agora eu vou multiplicar todos os valores de D por todos os valores de M. Ok? Então, feita a multiplicação, a gente tem a resposta. Então, vamos supor que agora eu queira criar uma matriz qualquer. Vamos dizer uma matriz C é igual a 3, 7 e 8 e 9. Vamos dizer que essa matriz, eu quero criar essa matriz utilizando apenas a matriz A, as matrizes A, que é 3 e 7, na verdade são vetores, né? E a matriz e o vetor B, que é 8 e 9, certo? Como que eu faço, né? Eu apenas junto esses dois vetores um em cima do outro. Então eu vou dizer que, no caso, eu não vou chamar de C, vou chamar de outra coisa, mas uma matriz, por exemplo, uma matriz D, que vai ter que ser igual a C. Então vai ser a matriz D, que ela é igual na primeira linha, eu quero a matriz, o vetor A, e na segunda linha eu quero o vetor B. 3, 7, 8 e 9. Ele é exatamente igual a C. Então, isso se chama concatenação, certo? Eu estou juntando matrizes e como se eu estivesse fazendo um Lego, né? um quebra-cabeças com essas matrizes. Então eu posso criar matrizes de vários tipos, né? Eu quero criar uma matriz maluca, né? Deixa eu ver, uma matriz Mzinho é igual a 1, 0, 1 e 1, 1, 0. Certo? E eu vou ter uma matriz N que é igual a sei lá, um 2, um 4 e 8 e 9. Ok? Então agora eu quero criar uma matriz O utilizando as matrizes M e N. Então eu quero, por exemplo, a primeira linha de M, mas só as colunas 2 e 3. Então vamos pegar aqui M, eu quero a primeira linha, e a segunda e terceira coluna de M. E depois eu quero, na segunda linha, eu quero os valores da segunda linha de N. Então eu quero N, esse aqui, né? Dois pontos para representar que eu quero todas as colunas. Aliás, ok. 3, 2, 1. E agora eu quero criar uma matriz aleatória, né? Uma matriz meio 3, 2, 1. E agora eu quero criar uma matriz qualquer utilizando M e N, certo? Então eu vou utilizar, por exemplo, M, mas eu quero apenas a primeira linha, certo? Então a primeira linha da segunda e terceira coluna, certo? E aqui depois eu vou querer, embaixo dela, eu vou querer a segunda linha de N. Então eu quero N, segunda linha, e todas as colunas. Vamos ver como vai ficar. Certo? 0 e 1. E embaixo 8 e 9. Então por aqui nós encerramos os vetores e matrizes. E continuamos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.